Muitas mulheres agora estão tendo coragem de falar na consulta ginecológica que sentem dor na hora da relação sexual. Então, eu tenho percebido a demanda desse assunto aqui no consultório. Por isso, eu trouxe para vocês uma convidada para a gente bater um papo super gostoso sobre esse assunto, uma pessoa muito querida e que entende bastante disso. Vamos ver? Olá meninas, tudo bom? Eu sou a doutora Ana Paula, médica, ginecologista, obstetra, e esse é o meu canal. Aqui eu converso sobre saúde feminina de uma forma geral, e hoje eu tô com uma convidada super especial. Sejam todas bem-vindas e eu espero que vocês gostem do vídeo. Bom, hoje a gente vai começar um assunto que é um pouco chato, mas que precisa ser falado, porque muitas mulheres sofrem com isso, né? Então, eu tô aqui com a nossa convidada, Denise Saqueto. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço você ter aceitado. Fico muito feliz, é uma pessoa muito especial que participou da minha formação de uma forma. A gente conseguiu trabalhar junto em alguns momentos e foi muito gostoso. Foi. Aprendi muito com a Denise. E eu com a Ana. Foi uma boa troca, né? Foi, era bom. Então, pode se apresentar para elas. Oi pessoal, eu sou a Denise, eu sou fisioterapeuta pélvica. Eu fiz a minha especialização no HC, FMUSP, e recentemente eu concluí o meu mestrado pela Faculdade de Medicina do ABC. E no meu consultório eu atendo várias disfunções, né, como incontinência, e como eu faço parte do grupo de sexualidade também, né, muitas pessoas acabam me procurando também por conta de vaginismo, de dispareunia, né, a dor para ter relação sexual, ou até mesmo para fazer um exame ginecológico. Então, é bem procurado, né? Antes era um assunto que tinha mais tabu, né, Ana? Exatamente. As pessoas acabavam não falando, não perguntando, e hoje, ainda bem que existem esses tratamentos e que as pessoas perguntam. Sim. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Então eu percebi que as pacientes elas têm mais coragem hoje de falar sobre sexualidade na consulta ginecológica, né? E eu acho que essa questão da sexualidade, o ginecologista ele anda muito de mão dada com o fisioterapeuta de assoalho pélvico. Então hoje eu chamei você aqui pra gente conversar um pouquinho, né, sobre vaginismo. Ele é uma disfunção sexual em que a mulher sente muita dor na hora da penetração. Muitas vezes a mulher não consegue nem ter uma penetração, nem, como você falou, fazer um exame ginecológico e nem mesmo com masturbação e etc. Isso acontece por conta de uma contração involuntária, né, que tem inúmeras causas e atrapalha muito a qualidade de vida da mulher, atrapalha a vida conjugal da mulher. E antigamente as mulheres não contavam para ninguém, não falavam sobre isso e sofriam caladas. Então agora, ainda bem que a gente tem aí esse assunto em pauta. Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como acontece o vaginismo. O vaginismo é uma contração involuntária da musculatura pélvica, né? Então quando a pessoa ela pensa, quando ela vai para um consultório para fazer um exame ginecológico, ela vai ter a relação sexual, só de pensar ela já contrai a musculatura. Pelo medo da dor, Pelo né? medo da dor. Então, essa contração acaba gerando mais dor, porque se ela tenta, né, a penetração ou faz o exame e ela tá toda travada, Sim. vai gerar mais dor. Então, ela entra num ciclo de dor. E eu, como fisioterapeuta, eu vou procurar tirar essa mulher do ciclo de dor. Ela não pode sentir dor, né? Então, assim, são muitas causas, né? Às vezes um abuso, um trauma sexual, né? Uma educação muito rígida. A gente fala bastante em educação castrativa, né? Eu tenho algumas pacientes que comentam comigo, né? Que a mãe não conversava sobre isso, que a mãe fala que é sujo, que é feio, que não pode fazer, né? Então, às vezes, isso acaba gerando um certo bloqueio na paciente. E quando ela vai ter a primeira relação, ela fica muito tensa, sente dor, e aí as outras, quanto mais ela tenta ter mais dor, ela sente porque ela vai ficando cada vez mais tensa. Isso, né? E a intenção é tirar ela dessa dor. Então é muito bom, e eu gosto de usar nos atendimentos,
imagens, mostrando como que é a anatomia, mostrando peças anatômicas, né? Por exemplo, Tô apaixonada. Essa vulva, gente, olha que bonitinha. Então, quando a pessoa ela conhece o corpo, né? Quando a gente mostra, fala, olha, a vulva é só essa parte de fora, a vagina é só esse canal, né? Aqui tem a uretra onde sai o xixi, o clitóris não é só essa pontinha, ele tem todo esse corpinho aqui atrás, sim, né? Mostrando os pequenos lábios, os grandes lábios. Ela passa a entender essa anatomia e saber que existem músculos aqui que sustentam todos os nossos órgãos, né? A bexiga, o útero, o reto. Então, esse músculo, ele tem fibras como qualquer outro grupo muscular que a gente tem. Então, assim, ele contrai, ele relaxa, ele tem coordenação e nós precisamos mostrar para ela como que é feito isso, como que ela consegue relaxar, como ela consegue contrair. Sim. Então, a gente vai usando técnicas e recursos para que ela se conheça, porque uma vez que ela passa a se conhecer, vai se tornando mais fácil. Então, eu também sempre peço para se olhar no espelho, né, procurar ver. Tipo, olha, né, aqui é a uretra, aqui é a vagina. Aqui é... Então, quando ela se conhece, muitas falam assim, nossa, foi libertador. Não é tão fácil, né? Às vezes nas primeiras... Isso acaba tornando mais consciente essa questão de relaxar para ter a relação sexual satisfatória, né? Prazerosa. Né? Então, esse autoconhecimento, realmente, ele é importantíssimo. Sim. E também a gente vai usando recursos como, por exemplo, a respiração, a mobilização da pelve, alongamentos, técnicas de relaxamento, porque as pessoas costumam ter um padrão todo tenso, né? Não é só musculatura pélvica. Então, a gente vai incluindo nos atendimentos essas técnicas, esses recursos, até que a gente chega a usar outros recursos, como, por exemplo, os dilatadores. Nessa parte eu queria chegar. Eu vi aqui que você trouxe várias coisas, né? E vários instrumentos de trabalho seu e etc. E como é que funcionaria isso? Bom, raramente eu uso nas primeiras sessões, né? A gente vai conquistando, vai gerando um vínculo, né, com a paciente. Sim. E gerando técnicas assim para que ela relaxe mesmo, com os alongamentos, conforme eu falei antes. Que é importante também para que ela já esteja preparada, né, para começar o tratamento. Então, eu faço, por exemplo, umas mobilizações no corpo para que ela fique realmente bem, que ela fique centrada. Vou conversando, eu deixo ela falar, aí a gente começa nos recursos. Então, eu gosto bastante de usar esse massageador terapêutico. Deixa eu dar uma olhada. Ele tem uma vibração, liga embaixo para você ver. Aqui. Né? Boa. E essa vibração você vai aplicar na parte externa? Na parte externa. Então, eu vou começar aplicando em toda a região, né, da vulva, períneo, para deixar ela relaxar mesmo. E muitas vezes eu começo até passando esse massageador na coxa, nos adutores, né, para a pessoa saber como é esse toque. Sim, para não piorar, né? Então, assim, você passa no braço, passa na coxa, ela já vai sentir como que é. E que é uma sensação gostosa de um massageador. Então, ela não vai travar quando eu chegar para colocar na região externa, né? Na vulva e períneo. E aí eu vou passar, às vezes eu deixo um pouquinho aqui, só aqui do lado de fora da vagina. Sim. Aí o que acontece? Esse massageador, ele vai promovendo analgesia. Sim. E vai ajudando a circulação local e tudo mais. Como ela já começa a relaxar, ela tá vendo que não doeu, né? E que tá com uma sensação boa de relaxar, a gente vai começar a usar, então, os dilatadores. Que são esses aqui. São esses aqui. Então, eles têm vários tamanhos, né? Então, eu sempre começo com esse menor. Menorzinho. E também a mesma coisa. Eu começo a colocar, por exemplo, eu falo assim, olha, você tá sentindo... né? Esse toque, então você vê que esse toque que está aqui na sua mão é o toque que você vai sentir
aqui na vulva. Tá. E aí eu começo a fazer o toque também aqui pelo lado de fora, até que a gente começa a fazer aqui no canal e vaginal. aí você chega aí, ao longo das sessões, isso, você chega a gente vai colocando. Então, por exemplo, já começou fácil, tá introduzindo fácil esse, a gente passa pro próximo. Vai bom lembrar que o vaginismo ele tem vários graus, né? Tem. Então, algumas pacientes, elas têm, e isso pode variar bastante. Então, tem paciente que não consegue ter penetração de absolutamente nada, né? Tem algumas pacientes até que a gente consegue fazer exame ginecológico, fazer exame de toque, elas suportam, né, ainda que o exame de toque, que a gente coloca 1, 2 dedos na hora de examinar os órgãos pélvicos, mas tem pacientes que não suportam nada. Então, eu imagino que seja por isso também essa diferença dos dilatadores, sim, né? Sim. Por isso que a gente tem que avaliar cada pessoa mesmo, né? A sua individualidade, porque existem pacientes que às vezes chegam na consulta, você já deve ter visto isso também, às vezes na cadeira mesmo elas já ficam, né, mais travadas, às vezes tremem, suam, transpira muito. Então, você tem que ter a sensibilidade de como você vai começar a tratar cada paciente. Sim. Se a pessoa ela já permite, né, que você chegue e examine, você já pode começar usando o dilatador. Então, vai percebendo o que é bom para ela, né? E é interessante a gente sempre levar essa informação que é muito comum as mulheres terem dor, né? Tanto não é normal, mas é muito comum, né? E que elas precisam falar, né, dessa dor e que tem tratamento. E é interessante também, né, você, que nem como médico, eu sei que você sempre pergunta para elas, né, se elas sentem dor, né? Eu já recebi várias pacientes suas e perguntam. Então é interessante os médicos também perguntarem e encaminhar, porque às vezes a pessoa fica com vergonha, o médico não pergunta e fica ali. Eu costumo falar que essas queixas sexuais são aquelas queixas de final de consulta, né? Então, você já examinou, você já fez várias coisas aí, um pouquinho antes de ir embora, você vê que a paciente está ali a consulta inteira tomando coragem de fazer alguma pergunta ou fazer alguma queixa sexual. Então, realmente eu sempre pergunto da parte sexual para todas as minhas pacientes e já ajudei algumas, até já encaminhei para você. É muito legal quando a paciente chega, né? Eu já tive pacientes, por exemplo, que queriam ter filho, mas elas não conseguiam ter uma relação sexual completa. Aí depois chega o casal, aí depois quando o casal consegue engravidar, né? Que a menina tira todos aqueles bloqueios. É claro que às vezes a gente precisa de terapias complementares, né? A fisioterapia é fundamental nesse tratamento, mas a gente pode também usar de psicoterapia, acupuntura, então outros tratamentos, porque depende muito de cada bloqueio, de cada paciente, né? Então, às vezes, se foi algum abuso que a paciente sofreu ainda na infância, né? Ou alguma questão familiar, questão religiosa também pode estar relacionada. Às vezes, a gente precisa deixar claro para vocês que esse tratamento é um tratamento multidisciplinar. Né? O ginecologista sozinho não vai resolver isso, como a fisioterapeuta muitas vezes sozinha não consegue resolver. Hoje a gente tem os tratamentos a laser também, que eu já fiz em algumas pacientes, e às vezes só a psicoterapeuta também não consegue resolver. É um trabalho em conjunto. Exatamente. E contando com a disciplina da própria paciente. Ela precisa fazer os exercícios sempre, ela precisa ter essa disciplina para ela evoluir mais rápido. Exatamente. Né? Ela tendo essa disciplina, o tratamento flui. E é muito gostoso, né? Quando a paciente fica bem e consegue ter relação, e aí às vezes elas voltam com usa absorvente interno, usa coletor, consegue engravidar. Nossa, é uma alegria. As pacientes elas chegam com outra cara, né? E elas já chegam na recepção, você percebe que elas já querem te contar alguma coisa. Exatamente. É muito gostoso, é muito gratificante. E é triste pensar que elas ficaram tanto, que as mulheres, de uma forma geral, ficaram tanto tempo sofrendo com isso. E muitas mulheres, assim, caladas, né? Eu trato muito de paciente idosa, tenho algumas pacientes idosas que por muito tempo, que nunca tiveram uma relação sexual satisfatória, por exemplo, né? Então, às vezes, aquela que já nem tem mais relação e às vezes acham que é chateada, né? Mesmo. Às vezes elas acham que é normal. Sim, pra elas a relação sexual é isso. E uma coisa que eu acho também bem interessante que as pacientes sempre relatam, o uso de absorvente ou coletor.
Sim. Né? Porque elas querem muitas vezes ir pra praia, piscina e falam assim, e agora, tal. Quando elas conseguem colocar, então nas minhas sessões eu sempre levo e coloco, ajudo elas a colocarem, Sim. né? Para elas fazerem em casa também. Eu uso o especulo também, deixo elas pegarem, né? O especulo, ver como que é, coloco, porque elas já chegam mais preparadas depois, sim, né? Para consulta ginecológica. Então a gente vai sensibilizando. E flui, isso é muito bom. Principalmente quando a gente trabalha em equipe, a coisa vai bem mais rápido. Bom, então para finalizar o vídeo, eu queria trazer para vocês que o vaginismo, a dor na relação sexual, tem tratamento, né? Tem cura. E aí a gente precisa de vários profissionais, por isso que a Denise veio hoje também. Queria agradecer a sua vinda, agradecer você trazer os seus materiais, que eu adorei. Eu que agradeço, nossa, foi muito bom a gente falar aqui sobre esse assunto. Se me coloca à disposição. Sim, eu vou colocar o seu Instagram, né, aqui na descrição. Vai ficar o Instagram da Denise, caso vocês tenham alguma dúvida, ou se vocês conhecerem alguma amiga, alguém que sofre de dor na relação sexual, com certeza ela pode ajudar muito, que é uma pessoa que eu confio assim, de olhos fechados, todas as minhas pacientes. Obrigada pelo convite, né? E pode contar comigo sempre que você precisar. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, gente.